Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Santana e hoje vamos falar sobre duas coisas que tem no coração do ser humano, da qual uma tem que ficar e a outra tem que sair. É obrigada a sair. Não é porque eu quero ou porque você quer, mas tem que sair. Dessas coisas assim eu tô falando sobre a humildade e a soberba. Eu estava conversando na casa da nossa amiga pastora Inês, uma das inscritas no nosso canal, da qual eu sempre visito a casa dela. E estávamos conversando sobre uma pessoa que ela é extremamente soberba. E ela é tão soberba. Eu vou explicar sobre isso. Ela é tão soberba que o ambiente no qual ela chega se transforma. E são um certo tipo de coisas que o ser humano tem que observar em si, em relação a isso. A soberba. A soberba, ela não pode andar com a pessoa que é cristã. A soberba ela não, é um sentimento tão corrosivo no ser humano que, na verdade, não existe nem oração para que se tire a soberba do ser humano, né? Para você ter ideia como é que age um sentimento tão corrosivo no coração do humano. A soberba, como diz uma música, uma oração, na verdade não é nem uma música, é uma pregação, uma oração, é algo que um cantor já falecido fala, que é verdade. A soberba ela tem que ser mandada embora. Ela ocupa um espaço dentro do seu coração que ela tem que ser mandada embora. Não existe oração para soberba. O que você pode pedir a Deus é força para você mesmo ter capacidade de mudar esse jeito que a pessoa soberba é. Para você ter uma ideia de como é crítico um sentimento de autoconfiança exagerado. Um sentimento corrosivo, de destrutivo, corrosivo de você estar em uma confiança tal que você tem um complexo de superioridade. Você é mais do que todo mundo, você tem superioridade a todos, todo mundo está errado, só você está certa, né? Só você tem razão, autoconfiante em excesso. E não é isso que a vida das pessoas que têm um evangelho na tábua do coração deve seguir. Eu vou abaixar aqui um pouquinho por causa do sol. Hoje está um dia bem claro, bem quentinho aqui hoje, né? Mas vamos lá. É como eu disse, a soberba é algo que precisa ser mandado embora. A soberba é um lugar ocupado no seu coração que acaba lhe destruindo e tirando a sua boa convivência com Deus. É algo que você precisa, na verdade, se libertar. Não existe oração para soberba. Não existe você se ajoelhar, jejuar, pedir a Deus que tire a soberba de dentro de você. Para você ter uma ideia de como isso é destrutivo. A soberba ocupa o lugar da humildade. Uma das primeiras coisas que na minha vida, de quando eu conheci o Evangelho, foi tirar a soberba de dentro do meu coração, para ser ocupado pela humildade. Não dizendo que não existe soberba na vida de uma pessoa que é cristã. Existe. Nem todos os cristãos eles não têm a soberba dentro de si. A maioria
A maioria de uns desses que tem a soberba, complexo de superioridade, muitas das vezes está no altar, sendo que ele tem que ser humilde, muito mais humilde do que as ovelhas. Ele tem que se colocar abaixo, muitas das vezes, das ovelhas, para entender, ter o domínio próprio, paciência, né? São características de pessoas que têm humildade. E muitas das vezes os próprios que estão em cima do altar, ao invés de ter isso, tem um complexo de superioridade, autoconfiante, né? Tudo pode, eu tenho um Deus, ele não tem. E uma das coisas que eu aprendi depois que eu conheci o Evangelho foi trocar, fazer uma separação, me divorciar da soberba e me casar com a humildade. Nos meus vídeos, todos, na verdade, todos, você vai ver eu tratar todos vocês com humildade, porque eu me divorciei da soberba e me casei com a humildade. A soberba é algo que só te leva para baixo. A soberba é algo que só faz contaminar seu coração e o ambiente onde você está. Ninguém gosta de passar muito tempo ao lado de uma pessoa soberba, nem outra pessoa soberba, para você ter uma ideia. Se eu tenho uma pessoa que está com complexo de superioridade ao lado de outra, igualmente vai ter discussão, porque uma vai ter aquela complexidade de superioridade a mais do que a outra, então não vai ter um nível paralelo, vai ter um querendo ser um patamar mais alto do que o outro, então aquilo ali vai acabar em uma discussão. A pessoa que é humilde, ela não tem esse complexo, ela já fez aquela separação, ela já se separou, se divorciou desse complexo de superioridade. Mas também você não pode ficar vivendo num complexo de inferioridade. O que você tem que fazer é saber lidar, ser sábio. Você tem que saber ter a responsabilidade de, primeiramente, ouvir, pensar, analisar e responder. Não adianta você dizer que você é tão humilde ao extremo que você vai acabar deixando as pessoas te pisarem. Também não funciona dessa forma. Você tem que estar equilibrado. Eu digo às vezes quando eu estou conversando, não vou dizer que eu digo sempre, mas às vezes quando eu estou conversando com alguém, eu sempre digo que eu parei de olhar as pessoas de forma vertical. Eu olho as pessoas hoje em dia tudo por igual, de forma horizontal. Eu parei de olhar as pessoas de forma vertical, porque eu parei de olhar elas de cima a baixo. Quem olha as pessoas de cima a baixo são pessoas soberbas. Quem olha as pessoas de forma horizontal são as pessoas humildes. Há uma diferença entre quando você deixa de ser soberbo para quando você se torna humilde. As pessoas humildes, como eu disse, olham as pessoas de forma horizontal. Todos são iguais perante os olhos de Deus. Então, quando você aprender a se formar, você sabe, né? Todo mundo que aprende algo é porque já sabe, domina aquilo. Então, se você já sabe que você tem a humildade no seu coração, onde você deixou o Evangelho, está escrito nessa tábua, então você olha todo mundo de forma horizontal. Todos os que estão ao seu redor. Você não vai tratar mais uma pessoa só porque ela tem dinheiro, e ela vai ser tratada menos porque ela tem menos dinheiro. Não. É de forma horizontal. E, como eu vou dizer, é de forma horizontal que às vezes as pessoas aprendem, né, quando começa a ouvir e ver o Evangelho. Todos tem que ser olhado de forma horizontal e não de vertical. Se você for olhar as pessoas de forma vertical, você só vai olhar ela de cima para baixo ou de baixo para cima, e não é isso que a gente quer, né? Ô meu irmão, bom dia. O que é o mais certo, na verdade, é como eu estou dizendo, você ter tanto, ela pode ter dinheiro ou pode não ter dinheiro,
Então, o que você tem que aprender é olhar todos pacificamente de forma horizontal. Ela vai ter dinheiro ou não. Ninguém vai levar dinheiro para o mundo espiritual. Ninguém, quando morrer, vai levar dinheiro. Malmente vai levar terra na cara. E mesmo levando terra na cara, do outro lado não vai se levar a terra. Malmente você vai ser jogado dentro de um caixão, da qual você não vai levar o caixão. Você vai levar a roupa do corpo, da qual você nem vai se vestir. Vão escolher por você. Então, eu acho que se você parar para analisar esses tipos de coisas, de complexo de superioridade, você vai ver que não vai te levar a lugar nenhum. Não te leva a nada. Você não vai levar nada. As pessoas que têm esse complexo, ela comumente gosta de ser mais do que as outras pessoas. Ela gosta de estar no patamar mais alto. Você vê que as pessoas, às vezes, que são soberbas, elas sempre gostam de sentar em um banquinho mais alto, em cima do muro, enquanto você está sentado numa cadeirinha. Ela sabe tudo, sabe demais, né? Ela estudou mais, se formou, sabe aquilo, sabe isso. Na empresa ela quer um cargo melhor, ela só quer amizade com os patrões, encarregados, gerentes. Sendo que essa posição não vai levar você a nada, porque primeiro, quando você tem um complexo de humildade, quando você entra numa empresa, você diz sim senhor, não senhor, é senhor, tudo bem. E quando você vai mostrar suas qualificações, você mostra o currículo. Você mostra o seu currículo. As pessoas que têm complexo de superioridade, além de ela mostrar o currículo, ela diz o que faz, o que fez antes mesmo de alguém perguntar. Já vi isso. E já vi várias pessoas fazerem isso. Fez isso, já trabalhou com tal, conhece tal, né? Uma pessoa que indicou ela é tal coisa na empresa, e assim é assado, porque ela tem um complexo de superioridade. No momento que você entra numa empresa, por mais cargo alto que você leve, você tem que começar de baixo. Você pode ser o faxineiro, o diarista, o serviçal, os serviços gerais, o gerente. Você tem que começar como se fosse uma semente. Claro, você veio de um fruto, mas até para uma semente brotar, ela precisa ir até lá embaixo. E mesmo ela lá embaixo, ela precisa apodrecer. Depois de apodrecer, aí sim ela germina. Para dar os frutos, vai demorar. É assim a pessoa humilde. A pessoa humilde reconhece que ela precisa descer. Até os pássaros, na verdade, eles quando vão dar o primeiro voo, eles se abaixam e pulam. Eles vão até embaixo e pulam. Eu gosto muito dessas conotações que eu faço com os animais, porque elas representam muito a vida do ser humano. E se você parar para analisar, os animais eles não são soberbos, os animais eles são humildes, né? Mas não vamos chegar até esse ponto. Quando você quer se separar da soberba, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é saber lidar com as pessoas. Não adianta você querer não ser soberbo se você não sabe lidar com as pessoas. Você tem que aprender a desatar o nó que fica aqui e aprender a engolir sapo, engolir carne salgada, né? Porque o soberbo, ele não engole tudo. Fica tudo travado aqui, ó. Quem é soberbo sabe o que eu estou falando. Quem é humilde e já foi soberbo sabe também o que eu estou falando. A soberba é algo que você precisa se desprender. Você sabe desatar o nó da soberba. O soberbo é uma pessoa que tem a chave para abrir a mente que é blindada, que só abre por dentro. As pessoas humildes, ela pode ter a cabeça dura, ela pode ser cabeça dura, mas a mente fechada. E mente fechada, ela abre tanto por dentro como por fora.
A mente blindada, que é a mente do soberbo, só abre por dentro. Só depende dela para abrir. Não depende de mim, de você, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Não depende de ninguém, só depende dela. O soberbo, a pessoa que tem um coração soberbo, como vou dizer, essas pessoas que têm esse complexo, o coração dela está ocupando, está sendo ocupado por algo que deveria estar sendo ocupado pela humildade, como eu falei. Para a humildade entrar, a soberba precisa sair. Se você é soberbo, trate de se esmerilhar como se fosse uma faca. Não é de vez. É devagarzinho. Ao ponto que você um dia vai ficar afiado. E você vai chegar para alguém e vai dizer: eu já fui soberbo, eu já fui ignorante, eu já fui ao extremo, eu já fui uma pessoa que não dava crédito ao que as outras pessoas falavam. Porque o soberbo é assim, não dá credibilidade, só ele tem o crédito, só ele tem o aval. Se você for orar a Deus para te libertar da soberba, pode parar. A oração não arranca a soberba. Se você for pedir para Deus mostrar para você como você vai se desapegar da soberba, Ele vai lhe mostrar. Mas primeiro, desate esse nó aqui, o nó do orgulho. Engula, porque se você pedir a Deus para que lhe mostre como tirar da soberba, Ele vai lhe mostrar pessoas humildes ao extremo ao qual você não vai conseguir engolir. Pessoas capazes, inteligentes, pessoas humildes que não tem nada, mas tem o Espírito Santo dominando tudo, né? Sendo no patamar mais alto, tal qual ele tem que estar. Para ser batizado com o Espírito Santo, precisa se desapegar à soberba. Se você é soberbo, você não vai ter o Espírito Santo nunca. E não adianta você dizer que você é batizado com o Espírito Santo na soberba, porque você não é. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ser humilde, você tem que descer às madrugadas, levantar de madrugada, orar. Não vou dizer assim: Robson, eu preciso levantar somente às 3 horas da madrugada para orar. Não. Se você quer orar pedindo forças a Deus para te livrar a cada dia da soberba, te desviar do sentimento de soberba, Ele te ajuda. Mas Deus não vai arrancar a soberba de você. Quem tem que arrancar a soberba de você é você. Precisa, Robson, levantar somente às 3 horas da madrugada para orar? Não. 2 horas? Não. 1 hora? Não. Meia-noite? Não. Deus quer ver o seu sacrifício. Mas, em primeiro lugar, a obediência. É mais fácil obedecer do que sacrificar. Então, Deus quer ver você obedecendo, né, e se sacrificando. Você vai obedecer a palavra e se sacrificar por ela. Mas qual horário melhor para você orar? O melhor horário é 3 horas da madrugada. Mas se você não conseguiu levantar 3 horas da madrugada, não fique, né, chateado com isso. Levante a hora que você achar que foi sacrifício para você levantar. Que o que Deus quer, na verdade, eu vou mudar um pouquinho do contexto aqui, mas no mesmo lugar. O que Deus quer, na verdade, é ver você é um sacrifício vivo. Você se levantar, se ajoelhar e orar. Por que nesse momento, 3 da madrugada, é onde você está com uma parte da sua vida espiritual na vida espiritual e na hora da parte carnal, do corpo, na carne. Porém, ambos quase que, né, unidos, porque quando você levanta de madrugada para orar, você ainda está sonolento, você ainda está na vida espiritual ainda. Então é um momento, é uma dica que eu estou dando importante para vocês. Assim como eu dou dicas importantes de perfume, é uma dica muito importante para quem gosta de orar de madrugada. É o momento que você levanta, ao qual você está bem sonolento, que muitos que oram, acontece isso. Você levanta, às vezes você vai ali, está de joelho orando, aí você não sabe se você está dormindo, e a oração entra em uma parte do contexto que você às vezes nem sabe nem onde é que você está, mas o que é que você está mais falando, e aí você está cochilando.
Pronto. É quando você está mais ou menos baseado nisso que a oração funciona. É que Deus está atento às suas orações quando você está se sacrificando ali para se manter acordado, né, com sono, porque sono você já está, com sono você já está, sonolento você já está, mas você está se mantendo acordado, mas mesmo assim lutando contra o sono para conseguir falar com Deus. É aquele momento de sacrifício que você está fazendo contra a sua carne que Deus vai lhe dar a resposta. É assim que funciona comigo. Muitos me pedem: olha, Robson, ore pela minha vida. Eu oro, porque muitas das vezes Deus livra as pessoas do laço. E por que não pode te libertar do laço da soberba? Pode, mas você tem que se sacrificar, você tem que lançar essa soberba fora. Desse jeito, você tem que se sacrificar. É ruim se lançar da soberba para fora? É, porque você está mexendo com o seu ego, mexendo com o seu eu. Então você precisa dizer: ó, não dá mais, vamos nos separar. Ah, mas a soberba vai falar: mas eu fiz o que para você? Eu coloquei você nos mais altos patamares, eu lhe dei as mais altas espertezas, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Aí você vai ter que dizer: ó, eu não quero, e tirar a aliança do casamento da soberba. Você tem que se separar sem dar satisfação à soberba, porque se você dá ouvido a ela, você vai se transformar num super soberbo. E não é isso que queremos aqui, né? Na verdade, o que queremos é você se divorciar por completo. Em relação à oração, como é que Deus pode te ajudar nessa hora? Você se sacrificar e querer fazer um jejum, orar, para que no dia seguinte você se transforme numa pessoa melhor. Você seja uma pessoa melhor. Você deixar o sentimento de avidez, de lascívia, né, que lhe atrai a luxúria, superioridade, porque o único eu sou que eu conheço é Jesus. Você tem que ser humilde, as pessoas falarem com você. Quando você começar a orar, as pessoas vão começar a falar com você como se fosse seus donos. E aí é onde é que Deus entra. Envia pessoas, né, piores do que você, para lhe dar ordem, para falar, para gritar. É nessa hora que você vai ser provada. Você tem que saber quando Deus falar com você. Você tem que apenas dar lugar. No momento que você tem ali o coração cheio de soberba e não tem espaço nenhum para a humildade, você tem que começar a tirar, jogar fora, jogar fora, jogar fora, jogar fora. Cada dia que você passa e você trabalha seus sentimentos, trabalha seu coração: eu não quero mais ser assim, eu não vou falar mais assim com as pessoas, eu vou falar, vou pedir desculpa, porque o soberbo ele não pede desculpa, o soberbo ele não pede perdão, o soberbo ele não, como vou dizer, ele não baixa a rédea, ele não baixa a guarda, ele não dá o braço a torcer. O soberbo, ele mesmo errado, o certo é ele. Tá? Uma dica que eu estou lhe dizendo: soberbo é assim. Então no momento que você vê um soberbo lhe pedindo desculpas, perdão pelo aquilo que ele fez e não cometer mais, então dê um voto de confiança a ele, porque ele está sim trabalhando para mudar. E ajude ele a sair dessa. Porque o soberbo, para sair dessa soberania ridícula, ele precisa de ajuda. Então ajude com humildade, dê a mão, não dê o braço, dê a mão, ajuda, né? Dê um braço para que ele se apoie. Não dê o seu braço não, senão ele leva tudo. Dê um braço de apoio, um ombro amigo e diga: eu estou aqui para te ajudar. E não chegue tratando o soberbo bem. Trate ele com humildade. Ele quer tomar um cafezinho? Olha, eu vou me ocupar porque eu vou fazer o almoço. Ah, vou ficar. Ó, se você quiser me ajudar dentro de casa, você pode varrer uma casa, passar um pano, lavar os pratos enquanto eu vou cuidar do almoço. Se ele começar a te ajudar lá dentro de casa até na hora do almoço, serve um prato de almoço para ele. Mas aí, se ficar mais tarde, diga: olha, já deu a hora, né? Eu vou precisar ajeitar o resto das coisas para ir para a gente. Não fique alimentando o soberbo,
Porque quando você começar a alimentar um soberbo, ele vai se estabilizar dentro da sua casa. E no dia que ele não tiver tratado e ele for para a sua casa fazer cera, fazer lama na sua casa, no caso, ficar lá plantado o tempo todo, no dia que você não servir mais, ele vai falar mal. Então, trate o soberbo com humildade, mas, porém, mantenha a visão horizontal. Porque o soberbo, na verdade, ele precisa ser tratado. Ele não precisa ser acariciado, ele não precisa ser colocado em altos patamares, não é ele que deve estar no altar. O soberbo, ele tem que ser tratado como uma pessoa que precisa de tratamentos espirituais e sentimentais. Não fique dando regalias a soberbo, porque aí você não vai estar ajudando, você vai estar prejudicando. E no momento que você disser não, o soberbo, ele vai te dar as costas e vai falar muito mal de você, mas muito mal. E aquela pessoa que é você, que ajudou o soberbo, todos os momentos em que ele precisou, no momento que você pensar que ele está do seu lado, ele já se tornou seu inimigo. Então saiba trabalhar um soberbo. Saiba trabalhar um soberbo. Como? Dê a ele esperança de que ele vai melhorar. Dê dicas a ele. Vá na palavra e mostre como Jesus andou, como Jesus foi humilde com as pessoas. No momento do cego de Jericó, onde todos empurravam o cego de Jericó, né? E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. E muitos, né, empurrando Jesus, abrindo o caminho para Jesus, e Jesus ouviu ele de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora Jesus parou para analisar por que ele sabe que eu estou passando e ele sabe que eu sou da descendência de Davi. Abre, traz o cego aqui. E muitos ficaram abismados: Senhor. Aí ele foi levado até Jesus. Jesus se atentou. Então se atente, seja humilde. Se ele está cego, veja quais são as possibilidades de ele estar querendo ajuda e para chegar até você. Se ele realmente está cego e quer ajuda, faça-o enxergar, mas de forma correta, inteligente, sábia e sabendo diferenciar o que ele está cometendo de erro e acertos. Tá bom? Deixe nos seus comentários aí o que você achou desse vídeo, se está bom, se está ruim. Ajude um próximo, ajude um soberbo, ele precisa de sua ajuda, principalmente se você for conhecedor da palavra. Seja humilde a reconhecer que um dia também você foi soberbo, precisou de ajuda e pode, com esse vídeo, ou com humildade, ajudar um próximo. Deus abençoe a todos.